E aí galera, aqui é a Gabi do GL 3D com mais um vídeo de fotogrametria digital. E nesse vídeo eu vou mostrar como tirar fotos de objetos pequenos para a técnica de restituição fotogramétrica automatizada. Para quem não conhece, esse nome é aquela técnica que nos permite escanear objetos com uso de imagens, ou seja, gerar modelos 3D fotorrealistas de forma automática a partir de fotos. Nós vamos ver algumas dicas de como as fotos devem ser feitas, configuração de câmera, entender a importância da iluminação e outros detalhes bem importantes para conseguir ter um modelo de qualidade. E eu vou mostrar tudo isso também na prática, com vários testes diferentes que eu fiz utilizando o meu telefone e um aplicativo de scan e também a minha câmera e software de fotogrametria, testando diferentes formas de fotografar e comparando os resultados, para a gente entender melhor como tudo funciona e a importância de cada detalhe. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal, que em breve nós vamos estar lançando uma série de vídeos mais completas sobre o que é fotogrametria digital, explicando como ela surgiu, como funciona e os vários tipos de técnicas de fotogrametria que nós temos e muito mais. E vamos lá! E aí galera, nesse vídeo nós vamos ver então como tirar fotos de objetos pequenos para a técnica de restituição fotogramétrica automatizada para gerar modelos 3D fotorrealistas como esse daqui. E para quem não conhece essa técnica, ela é uma técnica de fotogrametria digital. Em breve a gente vai ter uma série de vídeos aqui no canal explicando bem certinho o que é a fotogrametria digital, mas de forma resumida, para a gente entender, ela é uma técnica que permite que eu extraia dados como geometria e textura nas imagens. Então a partir de diversas imagens de um mesmo objeto, tirada de diferentes ângulos, como aqui, cada coisinha desse aqui que a gente tá vendo, aqui tem a fotinho da caveira, né? É uma imagem, uma foto que eu tirei. Cada imagem tem uma sobreposição, né, entre uma e outra. Então, a partir disso, o que o programa faz, de forma bem resumida, é analisar os conjuntos de pixels que são iguais em cada imagem e, a partir disso, ele consegue identificar pontos no espaço tridimensional. Então, a gente consegue ver aqui. A gente chama de nuvem de pontos, né? Cada pontinho desse é um ponto que foi tirado desse conjunto de pixels das imagens, e a partir disso a gente consegue obter toda essa geometria desse objeto. A gente pode continuar processando esses pontos para obter um modelo com malha sólida e texturizar com as fotos para obter um modelo fotorrealista. Fica um resultado bem legal. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo a forma mais, digamos, correta, alguns detalhes, algumas coisas que são importantes para a gente conseguir fazer uma tomada fotográfica adequada para gerar um modelo como esse. No caso eu usei esse objeto aqui, que é uma caveira. Eu não sei de que material ela é, mas ela é bem pesada. E ela é um pouquinho reflexiva, ela tem uma pintura, né? Então, teve alguns detalhes, algumas coisas importantes que a gente vai estar vendo nesse vídeo. E eu fiz vários testes. Eu escaneei entre aspas, né? Eu tirei várias fotos e fiz vários modelos diferentes com o meu telefone. Tirei fotos com a minha câmera, processei no meu celular, processei no computador com iluminação diferentes, em locais diferentes, com fundos diferentes. Fiz vários testes para a gente comparar os resultados. Então, vamos lá. Assim que decidir o objeto que você quer escanear, é preciso escolher o equipamento que será utilizado para tirar as fotos e um local para fazer essas fotos. Para isso, a gente precisa entender algumas coisas que são importantes para a técnica de restituição fotogramétrica automatizada. Em relação à câmera, você pode usar qualquer uma. O que a gente precisa ter em mente é que quanto mais qualidade as fotos tiverem, melhor vai ficar a qualidade do nosso modelo. Quanto mais resolução, mais detalhes no modelo 3D. Muitos smartphones hoje em dia possuem câmeras maravilhosas e você pode obter resultados muito bons com eles, e configurar parâmetros como exposição e foco sem problemas. Mas as máquinas fotográficas geralmente são melhores e permitem um controle muito maior das imagens. Então escolha o equipamento que você tiver e achar que vai trazer melhores resultados. Você também pode trabalhar com qualquer tipo de lente, mas tenha em mente que quanto mais alto o número de abertura da lente, melhor. Lentes com aberturas mais altas possibilitam uma alta profundidade de campo, ou seja, uma maior área de nitidez. Depois de escolher o objeto e a câmera, é hora de escolher o local para o objeto ser fotografado. Existem alguns fatores importantes para se decidir o melhor local, se dentro ou fora de casa, se com estúdio ou com luz natural. Mas antes precisamos entender um pouco como funciona esse processo de restituição fotogramétrica automatizada. Para explicar de uma forma simples, o software de fotogrametria que vai processar as imagens entende que o objeto que estamos fotografando é fixo e que nós estamos nos movendo ao redor dele. Para que essa técnica funcione, nós precisamos tirar várias fotos do nosso objeto de ângulos diferentes, com uma boa área de sobreposição entre as imagens.
Dessa forma, o programa consegue calcular a distância do objeto até a câmera e determinar de onde cada foto foi tirada. Então, uma opção é colocar o objeto em um local onde você possa ir girando ao redor dele e fotografar. Mas nem sempre isso é possível, e em caso de objetos pequenos não é necessário. Um truque clássico das técnicas de restituição fotogramétrica é deixar a câmera fixa e girar o objeto. Assim a gente consegue até ter mais controle do processo. Mas nós temos um grande problema quando fazemos isso. O fundo das nossas fotos continua fixo e será igual em todas as imagens. Isso vai confundir o software de fotogrametria e na maioria das vezes nós não vamos conseguir nem gerar um modelo 3D. Para resolver isso, nós precisamos, digamos, enganar o software com o uso de algo que chamamos de máscaras. Resumindo, nós vamos indicar ao programa o que é o nosso objeto e o que é o fundo, para que ele ignore o fundo e processe só a parte da imagem que contém o nosso objeto. Então, para isso, ajuda bastante quando a gente tem um fundo mais neutro, de preferência que contraste com o nosso objeto. Assim fica mais fácil fazer as máscaras depois. Outra questão muito importante é a iluminação. O ideal para a fotogrametria é que a gente não tenha sombra no nosso objeto, que ele esteja em uma luz uniforme. As manchas de sombra, luz e reflexo nas imagens também vão estar no modelo 3D, além de prejudicar o processamento, já que variam de posição em cada foto, e o programa não consegue identificar os conjuntos de pixels iguais nas imagens. Nós queremos que ele fique perfeitamente uniforme, e que os reflexos e sombras aconteçam somente quando estivermos visualizando o nosso modelo 3D em um ambiente virtual, e que sejam efeitos causados pela luz artificial que configuramos. Fotografias externas podem ser um problema, pois não temos controle sobre a iluminação. A maior parte dos profissionais prefere utilizar estúdios com iluminação controlada, lentes para polarização, mesas giratórias motorizadas e outros equipamentos para ter controle total sobre as imagens e conseguir resultados melhores. Porém, em dias nublados, nós temos uma luz mais neutra, sem incidência direta do sol. Isso pode ajudar bastante quando a gente não tem os equipamentos de fotografia necessários para o estúdio. No meu caso, eu optei por tirar as fotos na garagem de casa e coloquei um cobertor preto e umas peças de tatame que eu tinha ao redor para bloquear a luz direta no meu objeto. Assim, consegui deixar tudo mais neutro. Antes disso, eu fiz uns testes com fotos tiradas no meu quarto, mas eu não queria bloquear a luz para não ficar muito escuro e o objeto acabou refletindo a luz vindo da janela. O resultado final não ficou ruim, mas dá para ver bem os reflexos no modelo digital. Depois eu fiz um teste no quintal de casa em um dia nublado. O resultado já ficou melhor, sem aquele reflexo forte de antes. Mas como ainda tinha muita claridade, o objeto refletiu as cores das bases que eu usei. Não ficou tão perceptível no modelo digital, mas a gente consegue fazer melhor. Então montei o meu estúdio gambiarra. Como eu não tenho os equipamentos específicos para montar um estúdio de verdade, os resultados com fotos externas em dia nublado foram os melhores. Lembrando que no caso de objetos muito reflexivos, vai ser muito difícil conseguir bons resultados sem equipamentos especiais de fotografia. O mesmo vale para objetos translúcidos, que são quase impossíveis de digitalizar com fotogrametria. Existem formas de lidar com esse tipo de objetos, mas isso é assunto para outro vídeo. O ideal para começar a praticar são objetos opacos, sem reflexo ou pouco reflexivos. Vamos então para um resumo das dicas que a gente acabou de ver. Escolha objetos sem muito reflexo e que não sejam translúcidos. Basicamente, na fotogrametria a gente consegue escanear quase qualquer coisa, mas para começar é bom objetos mais opacos e que não tenham tanto reflexo. Com o tempo a gente pode ir tentando objetos mais complicados. Escolha a câmera que você conseguirá obter mais qualidade nas fotografias, não importa se é uma máquina fotográfica ou um smartphone. Você pode fazer alguns testes, tire algumas fotos, configure alguns parâmetros e veja o que você consegue um resultado melhor. Se você optar em fotografar rotacionando o objeto, escolha locais com fundos neutros e que contrastem com o objeto que será fotografado. Assim fica mais fácil de fazer as máscaras depois. Mas se você optar em andar ao redor do objeto, deixando ele fixo, não se preocupe com o fundo. Procure uma iluminação mais uniforme possível, seja uma luz natural de ambientes externos, como em dias nublados, ou uma luz controlada em estúdios com uso de equipamentos de fotografia. Tome cuidado com sombras e reflexos no seu objeto. Agora que o objeto está pronto para ser fotografado, vamos ver algumas configurações de câmera.
Utilize sempre o menor valor de ISO possível. Valores altos de ISO deixam as fotografias com muitos ruídos, e isso prejudica a qualidade das nossas imagens. Procure trabalhar com o maior valor de abertura que a sua lente permitir, mas isso significa que vamos precisar aumentar o tempo de exposição depois. Então busque um equilíbrio que garanta a melhor qualidade das imagens na iluminação que você está trabalhando. Eu também prefiro utilizar o tripé para garantir que as fotos não fiquem tremidas. Tente sempre deixar a sua câmera parada. Outra dica é utilizar o temporizador para fotografar, porque quando a gente aperta o botão da máquina, ela dá uma balançada. O temporizador garante que quando a foto for ser tirada, a máquina vai estar perfeitamente parada. E não se esqueça de fotografar com formato RAW, de preferência. Assim você pode editar as fotos depois e garantir melhores resultados. O mais importante agora é garantir uma boa área de sobreposição entre as imagens. Não se esqueça de conferir o foco, garantindo que seu objeto está todo focalizado e trocar o foco do automático para o manual. Se você vai fotografar andando ao redor do objeto, eu gosto de tirar uma foto, dar um passo curto para o lado e tirar outra foto, e assim por diante. Faça fotos ao redor de todo o objeto, mais de baixo, mais de cima, garanta que você fotografou tudo. Se for fotografar girando o objeto, é só tirar a foto, girar o objeto só um pouquinho, tirar outra foto e assim vai. Não se esqueça de trocar a posição do objeto e tirar mais fotos girando ele novamente. Assim a gente garante que partes que antes estavam viradas para a base apareçam nas fotos. A ideia aqui é que todas as partes do objeto apareçam nas fotografias, afinal, o que não aparecer não tem como o computador restituir depois. No caso desse objeto, eu tirei uma sequência de fotos com ele parado na posição normal, depois virei de um lado e depois do outro lado. O resultado das fotos foi esse aqui. Eu também fiz as fotos com o meu smartphone, da mesma forma que eu fiz com a máquina, e processei no aplicativo Metascan. E esse foi o resultado. Já as fotos da máquina eu preferi editar antes de processar no software de restituição fotogramétrica, para arrumar algumas coisas, como cores e contrastes. Como eu quero depois gerar uma textura PBR desse modelo e colocar ele na engine, eu optei por deixar as fotos mais opacas e sem muita luminosidade, ou brilho. Depois disso, é hora de fazer as máscaras. Existe uma forma de fazer isso automaticamente nos softwares de fotogrametria, mas nesse meu caso não deu muito certo, por causa da base que eu usei para apoiar o objeto. Então vou deixar para explicar com mais detalhes as várias formas de fazer máscaras em outro vídeo aqui do canal. Para esse meu modelo, eu optei por fazer as máscaras no Photoshop mesmo, que é bem fácil. Para isso, eu selecionei o fundo, apliquei uma camada de cor sólida preta e depois o objeto e apliquei uma camada de cor sólida branca. Lembre-se de tomar cuidado para selecionar corretamente os contornos. Depois de feita a máscara para todas as imagens, é só importar elas no software de restituição fotogramétrica junto com as fotos originais, ou, como no meu caso, as fotos editadas. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes do passo a passo e configurações das edições de fotos e do software de restituição fotogramétrica. E esse foi o resultado final com as fotos editadas da máquina mais as máscaras. Ficou bem melhor que todos os outros resultados que mostrei com as fotos editadas no smartphone geradas pelo aplicativo. Ainda tem alguns detalhezinhos que podem ser melhorados se eu editar melhor as fotos antes de processar, mas já ficou um modelo bem bom.
E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui a gente tem uma imagem do resultado final do modelo fotorrealista gerado com as fotos do smartphone, gerado no aplicativo Metascan, né, que é o aplicativo no smartphone mesmo. Esse aplicativo é muito bom, eu tenho utilizado ele bastante. Quem tiver interesse, tem um vídeo aqui no canal explicando como utilizar esse aplicativo, do passo a passo, do início ao fim, como tirar as fotos, como processar no aplicativo para obter o modelo final. E aqui a gente tem o modelo gerado com as fotos da máquina no computador. No caso, eu utilizei o Reality Capture. A diferença principal é que no Metascan, que é um aplicativo, a gente não tem controle nenhum do processo, né? A gente só joga as fotos lá, ele faz a máscara automático, processa e devolve o modelo pronto pra gente. Então a gente não tem como controlar nem editar as imagens, a não ser que a gente edite antes em algum aplicativo, mas é um pouquinho mais complicado, né? Um processo bem mais automático, ele processa na nuvem, a gente não tem tanto controle. E já no computador a gente consegue editar tudo, né? A gente pode editar todas as imagens, a gente pode tirar um pouco desse brilho, acho que dá pra ver bem a diferença, né? Como aqui a textura tá bem mais clara. Isso é um pouco ruim se eu quiser utilizar esse modelo, por exemplo, num game engine, num ambiente virtual interativo, porque eu vou usar a iluminação artificial do meu ambiente, né? Então eu não quero que ele fique com esse brilho, com essa iluminação toda duplicada. Então o ideal é a gente deixar a textura um pouquinho mais apagadinha mesmo, mais neutra, para que depois a gente faça as texturas de forma adequada para o ambiente virtual, né? Então no computador a gente acaba tendo um controle maior, mas ambos os resultados ficaram bem bons, né? Ficaram bem completos. A parte da malha, né, da geometria ficou bem certinha em ambos os casos. Aqui a gente pode ver, né? Ainda tem uns detalhezinhos que daria para arrumar aqui na parte de edição das imagens, né? Talvez até algumas fotos mais de perto para pegar esses detalhezinhos de onde tem buraco e tudo mais. Mas são detalhezinhos dependendo do qual for o nosso objetivo, né? Com esse modelo não precisa de tanto detalhe. Se fosse para impressão 3D, né? Já talvez não seja necessário. A gente pode editar esse modelo também em software de modelagem, enfim. Mas o objetivo aqui era mostrar mais a parte de fotografia mesmo, né? Teve algumas outras questões, detalhes que eu não comentei, principalmente ali da parte de máscaras, mas como o objetivo desse vídeo era mais as fotos, depois a gente posta mais alguns vídeos aqui no canal com conteúdo sobre detalhes desse processo, né? Porque na verdade é bastante coisa, são várias etapas que a gente precisa entender de vários detalhezinhos, então a ideia é ir passando um pouquinho de cada coisa, um panorama geral, às vezes, de todas as etapas, e aí depois a gente vai aprofundando em alguns detalhes. E é isso, galera. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário. Se você tiver alguma dica, alguma técnica diferente do que a gente fez aqui, pode deixar aí no comentário do vídeo. E até a próxima.